A paz do Senhor, meus irmãos. É um grande privilégio, mais uma vez, poder realizar aqui esse vídeo, pela infinita misericórdia do nosso Senhor Deus. E claro, sempre pedindo a direção do Espírito Santo para Ele falar através de nós pela palavra. Essa palavra que é viva e que é eficaz, que alimenta a nossa alma, edifica o nosso espírito, trazendo a salvação. Meus irmãos, eu venho trazer aqui um texto pequeno que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se vocês estiverem com a Bíblia aí perto ou já está com a Bíblia aberta, para poder encontrar no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. E depois que eu ler esse texto, que falarei um pouquinho sobre o que o texto está falando, o que o Senhor Jesus está falando, o que o Espírito Santo falará para nós. E depois a gente iremos orar e também darei uns avisos para vocês, certo, meus irmãos? Pois bem, o versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos ler também o versículo 16 ao 18. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, aqui nesse texto que eu tenho pronunciado, no título, na Bíblia que eu leio, um fala a origem do pecado e o outro a origem do bem. Então, no versículo 12, a Bíblia fala sobre bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Quando nós somos novas criaturas, que somos convertidos quando aceitamos Jesus, a gente somos batizados nas águas, no Espírito Santo e no fogo. Quando nós somos convertidos, nós agora passamos a andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor vai nos instruindo. O Espírito Santo, quando é derramado sobre nós, habita dentro de nós. Ele vai nos instruindo pela sua palavra. Ele vai iluminando a nossa mente através de nós, porque ele habita dentro de nós, e vai dando nós a entendermos. Então, assim, a gente aceitamos a Jesus, e aí a gente temos o dever de buscar ele, pedir que nos ensina a palavra dele. Pedimos que nos ensina a palavra dele, porque a palavra dele, meus irmãos, é como água que vai nos limpando, e ao passo que nós vamos sermos limpos pela palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai nos instruindo a nós entendermos, separando o bem do mal. E aí ele vai convencendo o homem da verdade, vai convencendo o homem para que possa viver a verdade, que possa se policiando, se limpando com a palavra da verdade, se santificando, porque é um processo de
santificação, para que possamos ser usados por Deus para cumprir a vontade, o propósito dele nas nossas vidas. Então, meus irmãos, é uma etapa a cada vez que, depois que aceitamos Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, você morreu para o mundo e está vivendo para Cristo. Você não tem mais liberdade para fazer o que quer. Ainda que tudo é bom, mas nem tudo é lícito. Então, quando somos aceitos por Deus através de Jesus, a gente somos guiados pelo Espírito Santo e orientado pelo Espírito Santo de Deus, o que Ele falará aos nossos corações. Ele falará aos nossos corações de uma forma de sussurro. Então a gente tem que estar sensível ao que Ele falará conosco. Mas como, minha irmã? Como, meu irmão? É assim, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, a orar a palavra do Senhor, porque Jesus diz: buscar em primeiro lugar meu reino, buscar o reino do Senhor, viver a justiça do Senhor Jesus, em santificação, em oração, em jejum. Jesus, quando nós aceitamos a Ele, a gente tem que buscar a santificação e se consagrar a Ele. Por isso, isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque vocês veem o que ele diz aqui no versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Deus nunca vai tentar as pessoas, né? Nunca vai tentar a gente. Ele só pode fazer o quê? Pôr-nos à prova quando somos aceitos pelo Filho dele, para ver se somos fiéis a Ele ou não. Ele vai pôr-nos à prova para ver se a gente irá ser obediente, se a gente irá fugir da tentação. Ele porá a nós à prova, criando alguma situação, trazendo alguma dificuldade, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual. E é por isso que o Senhor Deus, Ele tem dado o Espírito Santo para conduzir-nos a aprender a palavra dEle e estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo quando fala conosco. A aprendermos a palavra dEle, observando e praticando. Observando, entendendo, compreendendo tudo que o Senhor Deus fala conosco, meus irmãos. Então, para que não aconteça de nós desfalecermos, para que não aconteça de nós não cairmos, como diz aqui no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se você não tem o fundamento, que é a palavra do Senhor, se você não tem a raiz da palavra do Senhor, não cair em tentação. Se você não tem, você pode cair em tentação, sim. Você pode cair em uma frustração, sim. Você pode chegar até se rebelar a Deus sobre situações que está acontecendo sem você compreender. Então, por isso que é importante nós termos a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, da situação quando vir, da prova quando vir em nossas vidas, estarmos firmes, meus irmãos, que possa entender o que eu estou falando com vocês, porque não é fácil nos dias de hoje, sabendo que o pecado tem se abundado muito aqui nessa terra. Ainda que na palavra do Senhor diz que a graça dele tem superabundado muito mais do que o pecado, meus irmãos. Porém, infelizmente, o corpo de Cristo está sofrendo, está doente espiritualmente, porque tem muitos crentes, meus irmãos, que estão caindo, que têm desfalecido, que têm se esfriado na fé, que tem se esfriado com o amor com Deus. A gente tem que buscar a Deus, pedir a Deus que derrama pela sua infinita misericórdia, Ele ter por nós, de poder derramar o amor dele poder
derramar a paz dele dar ânimo para a gente perseverar, de darmos força para a gente perseverar, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra os inimigos, é contra a maldade, é contra Satanás, meus irmãos. E a gente tem que lutar com essa carne que a gente ainda tem. E a gente tem que entender também, meus irmãos, que nós vivemos na carne ainda. E essa carne que, infelizmente, não quer fazer a vontade de Deus, que não quer fazer o desejo do Senhor. A carne que sempre fica dizendo assim, não, deixa para depois. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito que é o nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que nos fortalecer, andando no espírito e fortalecer o espírito, para que a nossa alma seja submissa ao nosso espírito e não a carne ser submissa ao espírito. Se a nossa alma for ser submissa a carne, a esse corpo físico, a tendência é ela se inclinar a ter prazeres desse mundo. Então é por isso que ele fala aqui, atrai e seduz. E uma vez que você cobiça o pecado, ele gera luz e aí você consome esse pecado e acaba gerando morte. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu vivi uma experiência alguns anos atrás, meus irmãos, vou contar aqui bem resumidamente. Eu me converti, eu era adolescente e eu comecei a caminhar nos caminhos do Senhor Jesus, indo para a igreja, sendo que eu ia para a igreja, mas eu não estava fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Na igreja, a igreja era batista, onde eu congregava alguns anos atrás. E o ensino de lá era um ensino raso, posso dizer assim. Acredito que tem mudado muito, né? Porque hoje já tô com a idade de 40 anos, posso dizer, vou fazer 40 anos. Mas quando eu era adolescente, que eu ia para a igreja, para essa igreja batista, que era uma igreja conservadora, ela ensinava a palavra do Senhor, ela instruía os crentes, os filhos, mas eu não tinha profundidade na palavra do Senhor. E acabou que eu, como não tinha um fundamento, não tinha raiz na palavra do Senhor, comecei a ser atraída pelas coisas do mundo. Eu fui crescendo, porque a pessoa vai crescendo com o tempo ainda, né? E fui atraída com as coisas do mundo e não imaginava que eu sofreria as consequências das provas que o mundo estava fazendo eu passar. Porque tem provas que o mundo faz você passar quando você é afastada do Senhor, e tem provas que o Senhor permite você passar, porém pelo crescimento que você precisa ter, né? Crescer no Espírito, crescer na palavra do Senhor. Então eu creio que era isso que estava faltando. Em vez de eu crescer no Espírito, eu vivia em prova do que o mundo me fazia eu passar. E nada fluía, nada ia para frente na minha vida. Passei alguns anos fora da presença do Senhor, até que um dia o Senhor foi e me resgatou. Um dia eu espero contar em detalhe esse testemunho, meus irmãos, mas foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, não deixa que o pecado atrai você. Não deixa que o pecado não consome o pecado para que você venha gerar a morte. Não morte física, mas ele está falando morte espiritual. Morte espiritual, meus irmãos. E aí também, mais na frente, já vem falando da origem do bem. Eu falei da origem do mal, né? Agora eu vou falar da origem do bem, que fala no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, concedido
do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia! Então, o nosso Pai das luzes, o nosso Deus, ele veio trazer a nós, através de Jesus, essa palavra, para que praticamos, meus irmãos, vivemos e andemos nela. Eu espero que meus irmãos tenham entendido. Eu tenho falado um pouquinho, né, nesse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham desfrutado bastante. E já convido meus irmãos para orar comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito Santo Deus e Pai das luzes, Pai glorioso, Pai que está no céu. Santo, santo, santo e santificado é o teu nome. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ó meu Senhor da glória, diante de Ti, Senhor, viemos estar, diante da Tua presença estamos, Senhor, que possa nos receber, que possa nos ouvir, meu Pai Celestial. Tenha misericórdia da nossa alma, meu Pai Celestial, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, Pai Celestial. Mas o Senhor nos renova-nos a cada dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, Senhor Deus, pedimos a Ti, em Tua presença, na Tua presença, que nos perdoa, Pai Celestial. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, Pai. Perdoa as nossas faltas, Pai Celestial. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoa, Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus, Pai. Lava-nos com o sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Lava-nos com o sangue de Jesus todos os nossos pecados, Senhor Deus. Possa limpar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Possa limpar, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, Pai Celestial. Para que possamos ser santo como Tu és santo, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, Deus bendito, Deus grandioso, Deus gracioso, Deus soberano, Deus santo, 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 santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lava-nos com o sangue de Jesus, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus, Pai Celestial. As nossas vidas, Pai Celestial. Para que possamos a cada dia, Senhor, nossas vestes alvejadas, Pai, estar, Pai. Para que as nossas vestes venham a estar limpas, Senhor, pura, Pai Celestial. Ó, Senhor, Deus bendito e glorioso. Sabemos que o Senhor quer que vivamos cada dia, Senhor, como se fosse o último dia, Pai Celestial, aqui na terra. Sabemos que Jesus está perto de voltar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele está perto de voltar para levar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem manchas, imaculada, irrepreensível, para com o Senhor estar no reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus bendito, Deus poderoso, venha nos ajudar, Pai, dia por dia, Pai Celestial. Ajuda-nos a perseverar, Pai. Ajuda-nos a meditar na Tua palavra de dia e de noite, Santo Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que não desviemos, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Ajuda-nos a ter comunhão contigo, Pai Celestial, que possa derramar unção de comunhão, para que tenhamos, Senhor, o desejo de vir em Tua presença, Pai, todos os dias, meu Pai Celestial, porque não é só uma vez na semana que tem que falar contigo, ou só quando vai nas igrejas dia do domingo. Não, porque o Senhor quer que nós viemos todos os dias a te buscar, a te invocar,
Por isso, Deus eterno, nós não somos perfeitos, porque perfeitos seremos quando estivermos com o Senhor Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos vulneráveis ao pecado que nos atrai, que nos seduz. Por isso, Deus eterno, só o Senhor, Pai, operando o poder do Senhor em nossas vidas, operando o poder do Senhor em nossas vidas, nos fortalecendo, Pai Celestial. Oh, rabacalamanayara sorodo xerebeque de balamanayara se racamanayara sorodo xebeque de racalabarayara so. Oh, Deus eterno, Deus poderoso, ajuda-nos, Pai bendito, Deus glorioso. Não deixa que o pecado venha consumir, Pai, para gerar morte espiritual, Deus. Não deixa que o pecado venha nos consumir, Senhor, para gerar morte espiritual, Pai. Porque o que faz divisão entre nós, o Senhor, é o pecado, Santo Deus. Porque quem separará do teu amor por nós, Pai Celestial? Como tem lá no livro de Romanos, nem altura, nem profundidade, nada separará do teu amor, Pai Celestial. Mas o que faz separar nós do Senhor é o pecado, Santo Deus. Que nós crentes possam entender, meu Senhor Deus, que neste mundo que vivemos como peregrinos, Pai Celestial, que é um mundo momentâneo, tudo aqui irá passar, tudo aqui será destruído, Pai, até a morte será destruída, meu Deus. Mas ajude-nos, Senhor, a continuar perseverando, vivendo contigo, buscando, enchendo da tua presença, da tua graça, Pai Celestial. Possa dar ânimo, Senhor, ao teu povo, meu Pai Celestial. Que possa dar alegria da salvação, Pai Celestial, dia por dia, Pai. Que possa criar em nós um coração puro, Senhor Deus, para te servir, meu Senhor, para realizar, Pai, o propósito da vontade do Senhor. Ajuda-nos a meditar na tua palavra, ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a fundamentar-nos na tua palavra, arraizar-nos na tua palavra, para que não caiamos, Pai Celestial. Pai das luzes, ensina-nos, Pai Celestial, porque a tua palavra, que tudo que nós pedimos para que, segundo a vontade do Senhor, venha a ser cumprida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que o nosso coração, Pai, possa ser sincero diante de Ti, do que é aquilo que nós pedimos a Ti, que Te agrada, Pai Celestial. Não com barganha, Senhor, não com ambição, Pai Celestial. Mas se for, Pai, arranca isso de nós. Arranca o que não Te agrada, Pai Celestial. Arranca todo o mal que possa estar influenciando no nosso coração, Pai. Porque é isso que o inimigo quer, Pai. Que as nossas orações sejam infrutíferas, que não venha chegar a Ti, Pai. Muitas das vezes, infelizmente, há orações egoístas que nem chega diante do Senhor. Pega pelo inimigo quando sobe como incenso, Pai Celestial, e não chega diante de Ti esse tipo de oração egoísta. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos, Pai Celestial, que diante do Senhor nosso coração seja humilde, que diante da Tua presença possamos, Senhor, falar contigo com humildade, com um coração humilde, Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai. Sem Ti nada somos, sem Ti nada somos, Pai Celestial. Tu és o Deus que tudo pode fazer por nós quando somos obedientes a Ti, Pai. Pois quando teme a Ti, um verdadeiro crente teme a Ti, Senhor, e anda na Tua palavra, Pai, obedece os Teus decretos, a Tua lei divina, Senhor. O Senhor faz que aquele crente prospere, o Senhor faz que a vontade do Senhor seja realizada na vida desse crente. Por isso, Pai Celestial, nos instrua, Senhor, a cada dia, Pai poderoso, Deus fiel, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, para poder realizar a obra do Senhor, para levar a mensagem do reino do Senhor, Pai, para trazer
libertação, para trazer cura, para trazer a salvação. Pai bendito, Deus glorioso, que o Senhor possa ir visitar aqueles que estão, Senhor, enfermos. Que o Senhor possa visitar, Pai celestial, e curar, Pai. Sei que o Senhor usa teus servos para que a palavra do Senhor chegue na vida desses que estão enfermos. Não só enfermos no espírito, mas no físico, Pai celestial. Pessoas que possam estar passando por uma condição física, na sua saúde física, Senhor, e parece que não tem solução, não tem como ser solucionado, mas possa ir lá para ir visitar, Deus tremendo, Deus glorioso, para que a palavra dele possa chegar no seu coração, que é como espada, Senhor, de 2 gumes, Pai celestial. Que a tua palavra é espada de 2 gumes, fazendo penetrar no nosso coração, Pai celestial, para que sejamos convencidos, Pai celestial, e aceitamos o teu Filho amado Jesus, Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, enche-nos com teu Espírito, Pai. Derrama o teu azeite sobre as nossas vidas, Pai celestial, para apregoar a palavra do Senhor, para levar a mensagem do Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno, nos ajuda, nos santifica no Senhor, dia por dia, Pai celestial. Purifica-nos com o sangue de Jesus, Deus. Purifica-nos, Senhor, as nossas vestes. Mais uma vez te pedimos, Pai bendito, Deus glorioso, em nome de Jesus, Pai. E nos abençoa, meu Deus, neste mais um proceder de dia, meu Pai celestial. Abençoa-nos, Senhor, com todas as sortes de bênçãos que o Senhor deseja derramar, com as suas ricas bênçãos que o Senhor deseja derramar em nossas vidas, Pai. Bênçãos físicas, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Bênçãos, Senhor, infinitas bênçãos sei que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, que o Senhor já tem derramado e deseja derramar muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Ó Deus eterno, que possamos ser obedientes a Ti, Pai celestial, para sermos rico das bênçãos do Senhor, Senhor, do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, o Senhor deseja nos prosperar, Pai celestial. Em nome de Jesus, Pai, e possa repreender o devorador, o cortador e o destruidor, Pai celestial. Repreenda o inimigo, Pai celestial. Repreenda com teu poder, Pai celestial. Repreenda Satanás e seus agentes, Senhor. Faz ser repreendido na autoridade do poder do nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, o teu poder. Consome esses inimigos, Senhor, com teu fogo consumidor, Pai. Fazendo cair por terra, Senhor. Não deixa eles, Pai celestial, impedir o teu servo de progredir, Pai. Não deixa eles, Pai, não deixa, Senhor, que eles venham a impedir, Pai celestial, mas que seja destruído, Senhor, toda obra que o inimigo esteja planejando, as estratégias que eles estão fazendo, que seja destruído, Pai celestial. Que o Senhor repreenda, Pai celestial, que o Senhor estende a tua mão, Deus poderoso, para repreender no poder do nome de Jesus, Pai. Suplicamos a Ti, Pai celestial, para que possa fluir, Senhor, a glória do Senhor, que possa fluir o poder do Senhor na vida do teu povo, Pai, para que a manifestação do reino do Senhor continue sendo operada aqui na terra, Pai celestial, e haver uma grande colheita, Senhor, uma grande colheita de almas aqui na terra para a glória do Senhor, Pai. Te pedimos, Pai, em todas as áreas o Senhor possa nos ouvir do que a gente está pedindo a Ti, Pai celestial. Administra, Senhor, as nossas orações, porque muitas das vezes quando oramos ao Senhor e não sabemos da forma correta, o Espírito Santo é que nos intercede, Senhor, para que as orações sejam feitas, Senhor, seja chegada a Ti, o Senhor poder administrar e tudo virá a ser cumprido para a glória do Teu nome, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai celestial. Esteja conosco, esteja com cada um de nós, Pai. Nos protege, Pai celestial. Ainda como diz o Senhor Jesus, não nos tira do mundo, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre, dos séculos dos séculos. Em nome de Jesus,
Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu venho fazer um aviso, melhor dizer, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal da irmã Rosélia. E nessa playlist eu tenho adicionado um vídeo de um irmão americano que eu não sei como pronunciar bem o nome dele. E o Senhor Deus vem usando ele, e Deus falou com ele, mostrando o que virá acontecer no futuro próximo, principalmente sobre a tribulação. Então, meus irmãos, sabemos que Jesus está voltando. Todo mundo sabe que Jesus está voltando, mas a vinda dele está mais próxima para ele vir buscar a igreja dele. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu aconselho para que possa assistir o vídeo do irmão, o que ele está falando, o que o Senhor Deus falou com ele e está avisando ao seu povo do que virá acontecer. E sabemos que irá vir uma tribulação de 7 anos. Essa tribulação onde no meio dela irá ser quebrado um acordo. Esse acordo que será quebrado fará que na segunda fase dos 7 anos da tribulação se torna mais intensa, fará se tornar mais intensificada. Por isso, meus irmãos, eu aconselho que possam assistir. É muito importante para mim, para você. Eu já tinha assistido isso umas 2 vezes, mas é sempre bom a gente estar assistindo novamente, para que a gente possamos nos preparar, né, para a volta do Senhor Jesus. E não sabemos nem o dia e nem a hora. Não sabemos se ele vai vir pela manhã, meio-dia, de tarde, de madrugada. Mas a gente tem que ser como aquelas 5 virgens prudentes preparadas com o nosso azeite, né? O azeite cheio, a nossa lamparina acesa como tocha. E eu aconselho que vocês possam ir lá e assistir. Assiste de verdade, meus irmãos, para que assim nós possamos estarmos alinhados com o Senhor, pedir para Ele que nos ajude se estamos em falta com Ele, e termos comunhão em todo o tempo, pela palavra, lendo a palavra, conversando com Ele, jejuando, porque ajuda bastante o jejum. Não podemos deixar de jejuar, porque como Jesus disse, né? Enquanto o noivo não está perto da gente, a gente tem que jejuar. Mas quando virá o dia de Jesus nos buscar e levar-nos, aí não precisará mais de jejuarmos. Até então é o que eu tenho entendido, né, irmãos? Então é isso o aviso que eu venho dizendo para vocês. Para quem é novo inscrito, sejam bem-vindos. Venho realizando palavra e oração aqui. Quem não é inscrito, possa se inscrever no canal, possa ativar o sininho, deixar o seu like também, que é importante, para que assim o YouTube vai entender, trazer mais recomendações, né? Vai enviar mais recomendação desse vídeo para outras pessoas. Também eu quero fazer uma pequena oração de confissão de pecados. Então eu quero que vocês repitam comigo, meus irmãos. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus. Lava-me com o sangue de Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. Sela com teu Espírito Santo. Me ajude a batizar-me nas águas. Me ajude a receber o batismo do Espírito Santo. Ajude-me a ser instruída pelo teu Espírito para alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.